Em uma luta vence o mais bem preparado e aquele que usa melhor os seus golpes. Nós temos uma luta diária, não contra pessoas, mas contra o nosso eu orgulhoso. Como vencer essa luta? Como vencer o orgulho? Fique conosco e acompanhe o nosso programa de hoje. Olá, esse é o programa Fé para Hoje, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Governador Valadares. E nessa nova série de mensagens, nós queremos falar sobre a nossa luta contra a incredulidade. Nós queremos falar sobre duas coisas opostas hoje: fé e incredulidade. A fé é crer em todas as promessas de Deus em Cristo Jesus. A incredulidade é o afastar-se de Deus para abraçar outras promessas de satisfação. Hoje, quando falamos do orgulho, que para muitos é o grande pecado, veremos que o orgulho não divide a sua glória com ninguém. Porque para o orgulhoso é humilhante confessar que a sua satisfação e a sua alegria reside fora dele, fora do seu próprio eu. A essência do orgulho é o afastar-se de Deus para viver em autonomia e independência desse Deus. O orgulho é não crer nas promessas de Deus em Cristo. Por isso é oposto à fé na graça de Deus em Jesus. Tudo que o orgulhoso pode colher é ruína. Ditadores, presidentes, governantes já caíram em ruína por causa do amor excessivo ao eu, por causa do orgulho. Isso acontece porque a maioria de nós ama excessivamente o nosso eu. E podemos ver isso nas palavras de um grande autor cristão chamado C.S. Lewis. O prazer do orgulho é como o prazer de se coçar. Se há uma coceira, queremos nos coçar. Mas é muito melhor não ter a coceira nem se coçar. Enquanto tivermos a coceira da autoconsideração, teremos a necessidade do prazer da autoaprovação. Mas os momentos mais felizes são aqueles em que nos esquecemos do nosso precioso eu e não temos nenhuma nem outra, mas temos tudo mais no seu lugar. O único remédio para o orgulho é o esquecimento do precioso eu. Todos nós somos orgulhosos em algum momento. Nós facilmente observamos nos outros, mas dificilmente nos declaramos culpados. Por isso a solução é a virtude que é oposta ao orgulho, que é a humildade, o gloriar-se em Jesus Cristo. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Se alguém tiver que se gloriar em alguma coisa, glorie-se no Senhor Jesus. Dinheiro, poder, sabedoria não cumprem a promessa que fazem, porque o orgulho é um pecado que nos engana, prometendo que vamos encontrar tudo no nosso eu, mas nunca nos mostrando que a verdadeira resposta está fora de nós, está em Jesus Cristo. Ninguém peca por obrigação. Pecamos porque o pecado oferece alguma promessa de satisfação. Essa promessa nos escraviza até Deus se tornar melhor e mais desejável que a própria vida. Somente o poder superior das promessas de Deus no Evangelho pode livrar nossos corações da servidão às promessas rasas e prazeres transitórios do pecado. Ter alegria nas recompensas das promessas gloriosas do Evangelho nos libertará da incredulidade pecaminosa. O orgulho é uma forma de incredulidade,
porque nos faz buscar excessivamente o nosso eu. Por isso a resposta não está neste amor excessivo do precioso eu que temos, mas a resposta está em olharmos humildemente para quem está acima de nós, para as promessas de Deus em Jesus Cristo, e encontrar nele toda a satisfação que o nosso eu precisa, porque essa satisfação, este contentamento, só pode existir no Senhor Jesus Cristo. Saindo de casa, seguindo meu velho eu, esqueço dos cuidados de alguém que um dia me amou. Mas ao cair reconheço que o meu andar não é sozinho, que sem tuas mãos eu pereço por ser quem sou. Preciso voltar pra casa de um pai que corre ao meu encontro, com graça me abraça, derramando seu perdão. De um pai que, apesar do que eu seja, me aceita em teu reino de amor. Saindo de casa, seguindo meu velho eu, esqueço dos cuidados de alguém que um dia me amou. Mas ao cair reconheço que o meu andar não é sozinho, que sem tuas mãos eu pereço por ser quem sou. Preciso voltar pra casa de um pai que corre ao meu encontro, com graça me abraça, derramando seu perdão. De um pai que, apesar do que eu seja, me aceita em teu reino de amor. De um pai que corre ao meu encontro, com graça me abraça, derramando seu perdão. De um pai que, apesar do que eu seja,
Orgulho, um autor muito conhecido nosso, chamado C.S. Lewis, disse que o orgulho é o grande pecado. E é verdade, o orgulho sempre foi o nosso grande pecado. E nós vivemos em uma luta constante contra ele. Uma vez que foi por causa do orgulho que homem e mulher caíram do estado que eles experimentavam de perfeição no jardim de Deus. Mas o desejo de ser iguais a Deus o fizeram então tropeçar e cair. O orgulho é algo que sempre nos rodeia, porque nós amamos demais o nosso eu. Nós sempre consideramos o nosso eu muito precioso. Mas o orgulho é justamente o afastar-se de Deus para se aproximar excessivamente do nosso próprio eu. E esse afastar-se de Deus é também um afastamento de todas as promessas que Ele tem para nós em Jesus Cristo. E principalmente é um afastamento daquilo que realmente é a resposta contra o nosso orgulho, que é a humildade segundo Jesus Cristo, que realmente foi humilde até a morte, para nos ensinar que Ele é manso e humilde de coração. Talvez você é uma pessoa assim, orgulhosa, se acha muito importante, se acha grande demais e ninguém é melhor do que você. O orgulhoso é aquele que sempre olha os outros de cima para baixo. A dinâmica do Evangelho é totalmente oposta a isso. Nós olhamos as pessoas de baixo para cima. Como diz o apóstolo Paulo lá em Filipenses, sempre considerando os outros superiores a si mesmo. E qual é o fundamento de Paulo para dizer isso? O próprio Senhor Jesus Cristo. Quando ele diz para os filipenses, olha, tenham o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que mesmo sendo igual a Deus, não quis usurpar o lugar de Deus. Jesus foi diferente de Adão, e sendo o segundo Adão perfeito, ao invés de querer ser igual a Deus, ele se esvaziou e se vestiu como um servo, sendo humilde até a morte. O apóstolo Paulo também em Filipenses, lá no capítulo 3, ele também diz que se esvaziou dos direitos da sua carne. Ele fala que se ele pudesse se gloriar de alguma coisa, ele que teria mais motivos do que todos os outros, porque ele era um fariseu, perseguidor da igreja, e por isso ele poderia se orgulhar, como alguns estavam se orgulhando, mas ele diz, não, tudo isso eu considero como refúgio, como nada, como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo. Eu não tenho do que me gloriar, a não ser no meu Salvador, que é Jesus. O profeta Jeremias, no capítulo 9, que é exatamente o texto que o apóstolo Paulo usou no nosso texto de hoje, lá nos versículos 23 e 24, ele diz, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Que o rico não se glorie naquilo que tem, que o forte não se glorie na força que tem. Sabe por quê? Porque tudo isso passa. Riquezas acabam, a força se vai com o tempo, enquanto nós ficamos mais velhos. Mas se a gente tiver que se gloriar em alguma coisa, glorie-se no Senhor. O Senhor não passa. O Senhor é sempre o mesmo. E Ele sempre nos pede a mesma coisa, que façamos aquilo que lhe agrada. Você pode estar se gloriando naquilo que você possui, acreditando talvez que isso vai durar para sempre, ou se gloriando na sua própria força, achando que o seu braço te fez conquistar tudo que tem. Pense só. Você conquistaria alguma coisa se Deus não tivesse te dando absolutamente tudo, a força que você precisa, a saúde que você necessita? Você não percebe que a riqueza talvez não venha unicamente pelo seu esforço, mas pelos talentos, dons, inteligência que Deus tem te dado? Há tantas pessoas que se orgulham de fazer algumas coisas, mas se esquecem de dar glórias àquele que realmente é o dono de tudo, até mesmo dos talentos que recebemos. Por isso, o orgulhoso, ele precisa abandonar o seu eu, o seu precioso eu, para abraçar as promessas de Deus em Jesus Cristo,
que é a pessoa em quem devemos nos gloriar. O apóstolo Paulo, ele sempre falou muito da sua fraqueza, como um meio, ou talvez até um combustível que alimentava sua glória em Jesus Cristo, porque era na fraqueza que ele se via completo em Jesus. E se nós estamos aqui tentando procurar uma resposta para essa luta que temos contra a nossa incredulidade, essa luta diária contra os nossos pecados, pois é uma luta constante, a nossa vida, nós sempre estamos lutando contra o nosso pecado. A única resposta que nós temos é a que o Senhor Jesus nos dá e que podemos ver nos apóstolos, nos profetas, que é a humildade. O Senhor Jesus foi humilde e Ele também nos chama a sermos humildes como Ele é. O humilde é diferente do orgulhoso. A humildade é um senso de que eu preciso me esvaziar de todos os meus direitos. Eu não tenho direito a nada. A única coisa que eu teria direito é a morte, por causa do meu pecado. Mas em Jesus Cristo nós experimentamos verdadeira humildade, que é uma dependência completa e plena nele. E nós precisamos descansar nele, esperando que Ele nos dê tudo do qual nós precisamos, ou daquilo que precisamos, esperando humildemente no Senhor Jesus, em todas as promessas que Deus tem para nós nele, pois enquanto o orgulho é o afastar-se de Deus, para nos aproximarmos do nosso precioso eu, a humildade é o afastar-se do eu, para se colocar aos pés de Jesus Cristo, que é o humilde, o manso de coração, que nos sustenta. Eu quero lembrar a você um episódio muito interessante no Evangelho de João. Começa falando sobre o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João está falando de Jesus Cristo, que Ele é a palavra que existe desde o princípio. O apóstolo João, então, fala de outro João, que é João Batista, e fala sobre a sua pregação. Ele pregava sobre o arrependimento de pecados. E aí todos perguntavam, se ele era o Cristo, e ele dizia, de uma maneira muito enfática, eu não sou ele, eu não sou Jesus, eu não sou o Cristo. Sou apenas um precursor, sou apenas alguém que está preparando o caminho para o verdadeiro Messias, para o verdadeiro Cristo. Eu não sou ele. João Batista então vê a Jesus Cristo e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele olha para Jesus e diz, olha, esse é o Cordeiro de Deus, não sou eu, mas é Ele. Ele é o Cristo, Ele é o verdadeiro Messias e Salvador. E aí você deve se perguntar, por que você está citando isso de João Batista? Há um tempo atrás eu ouvi uma mensagem de um pastor que me impactou muito. E falando nesse texto, ele usou uma frase que é impossível de esquecer. Ele diz que estou satisfeito por eu não ser a solução. João Batista se identifica como uma testemunha, como alguém que está preparando o caminho para o Senhor. E isso o satisfaz. Ele não se satisfaz em assumir o lugar de Jesus, mas ele se satisfaz em não se sentir no direito de fazer a coisa mais simples do mundo, que é desamarrar a sandália ou o tênis de alguém. Eu não sou nem digno de me curvar aos pés dele e tirar a sandália dos seus pés. João Batista se satisfaz em ser aquilo que ele deve ser, alguém que se humilha aos pés de Cristo, ou que até mesmo se considera indigno de fazer isso. O que eu quero dizer para você hoje é que você precisa estar satisfeito em não ser a solução. Você não é a solução para si mesmo. O seu eu não é a solução para você. O seu orgulho, a sua soberba, a sua vanglória não é a solução para você. A solução é Jesus Cristo. E a resposta é uma humilde dependência de Jesus e em todas as promessas de Deus nele. E que hoje você possa dizer, estou satisfeito por eu não ser a solução. Estou satisfeito por eu não ser a resposta, mas estou satisfeito por Jesus ser a minha resposta. Que nós possamos fazer como o profeta Jeremias diz, de nos gloriarmos no Senhor, em conhecê-lo plenamente. O apóstolo Paulo, mais uma vez lembrando Filipenses capítulo 3, ele diz que considerou
tudo aquilo que ele tinha de benefício da sua carne, do seu eu, para considerar o conhecimento de Cristo como algo mais sublime, maior do que a sua própria carne. Que você faça o mesmo hoje. Que você considere tudo como perda por causa do conhecimento de Jesus Cristo. E se humilhe aos pés dele, se considerando indigno até mesmo de desamarrar sua sandália e dizendo para Jesus: eu não sou a solução e estou satisfeito com isso, pois o Senhor é a minha solução. Que Deus te abençoe e que Ele coloque essa humildade em seu coração, em nome de Jesus. Amém. O pecado nos faz promessas enganosas. Ele nos oferece algo que, na verdade, Ele não pode nos dar. Ainda que por um pequeno momento, depois a fatura chega e é nesse momento, então, que o grande problema acontece. O orgulho é uma dessas situações, onde o pecado diz para você que a resposta que você procura está em si mesmo, naquilo que você pode fazer ou pode ser. E eu quero orar com você, que tem caminhado cheio de si e já tem se sentido cansado de não encontrar a resposta que tanto procura. Eu quero orar por você, que até então entende que tem sido uma pessoa orgulhosa, tem sido uma pessoa que se volta constantemente para dentro de si mesmo. Então feche os seus olhos, vamos orar juntos e clamar ao Senhor que pode mudar o coração, para que mude um coração que muitas vezes se encontra cheio de orgulho. Senhor, nós sabemos que, infelizmente, muitas vezes temos caminhado olhando para dentro de nós mesmos. O orgulho toma conta, a autorreferência, a busca por respostas dentro de nós mesmos tem sido aquilo que nos alimenta dia após dia. Mas nós estamos diante do Senhor, porque entendemos que a resposta não está em nós mesmos. Nós estamos aqui porque queremos ir até Cristo, lançar sobre Ele o nosso fardo, o nosso orgulho, a nossa arrogância, e sermos cheios do Senhor e tomar sobre nós o seu fardo que é leve. Nós oramos, ó Deus, para que aquela pessoa que acompanha este programa e que já se encontra até angustiada, porque o tempo todo tem procurado respostas dentro de si mesmo e não tem achado, que encontre a verdadeira resposta no Senhor. Que pare de viver buscando a autorreferência e entenda que a referência verdadeira é Cristo. Que o Senhor livre, meu Deus, aqueles que estão tão cheios de si, que são incapazes de perceber a necessidade do próximo, que são incapazes de perceber a necessidade de cuidar daqueles que estão à nossa volta e que muitas vezes têm caminhado com o coração ferido, que muitas vezes têm caminhado com necessidades profundas. Nos dê sensibilidade a olhar para essas pessoas. Ajude-nos a sermos cheios do Senhor, para que o nosso nome não seja conhecido, mas para que o do Senhor seja. A resposta que o mundo precisa nunca esteve em nós mesmos. O homem nunca foi a resposta para os grandes dilemas da vida. O Senhor sempre foi. Portanto, que no nosso coração a resposta para os dilemas que vivemos, para as angústias, para os anseios e para tudo aquilo que temos buscado não seja de fato nós mesmos, mas que seja sempre o Senhor e que isso fique claro para nós. E que todas as vezes que voltarmos o nosso coração para achar uma solução dentro de nós, que algo clame mais alto, dizendo que aquilo que procuramos está no Senhor, que a eternidade que tanto ansiamos jamais será preenchida pelo nosso próprio eu, mas apenas pelo Teu Filho, Jesus, que é capaz de nos livrar do orgulho e nos dar a humildade verdadeira, humildade que nos coloca de joelhos, que nos faz assumir total dependência, entendendo que ou dependemos do Senhor, ou então nós morreremos no desespero. Que o Senhor cuide de nós e nos dê um coração cada vez mais humilde e mais voltado a procurar pelo Senhor. É o que nós oramos e imploramos. Em nome de Cristo Jesus, Teu Filho. Amém. Eu tinha tudo lá na casa do meu pai. Cansado de servir, juntei minhas coisas
exortei. Eu roubei do meu pai, no afã de ser livre, me prendi, escravo do meu querer, buscando prazer, com porcos eu comi. No mundo esbanjei, anfitrião fui rei, comprei deleites vãos, mas no vazio me encontrei. Queria retornar, distante despertei. Se o vejo implorarei, dos servos seus menor serei. Eu roubei do meu pai, no afã de ser livre, me prendi, escravo do meu querer, buscando prazer, com porcos eu comi. Voltando avistei, correndo me abraçou, de nada se lembrou, além do seu eterno amor. Falar em mim deixou, urgente em celebrar meu filho que morreu. Achado foi, agora vivo está. Você deseja entrar em contato conosco? Enviar o seu pedido de oração ou pedir para fazer parte da nossa lista de transmissão e receber todas as informações e atividades da nossa igreja? É muito simples. Basta enviar uma mensagem de WhatsApp para o número que está aparecendo na sua tela. E claro, você também pode acompanhar todas as atividades da nossa igreja pelas nossas redes sociais. Eu quero agradecer a você que nos acompanhou durante todo o nosso programa. Se você perdeu a mensagem ou alguma canção, você pode nos assistir todos os sábados, às 12h30 e às 21h30. E também acompanhar todos os programas que já gravamos até aqui pelo nosso canal no YouTube. Se você tiver que se gloriar em alguma coisa, glorie-se nas promessas de Deus em Jesus Cristo. E que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.